Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite. Hoje chegamos ao fim. Sim, chegamos ao fim. Mas não do mundo, apenas desta temporada de Isto é o Povo a Falar. Imagino que seja um suspiro de alívio para alguns, para mim é, mas também lamento para outros. Imagino que sim. Mas não se preocupem, o circo não vai fechar. Apenas entra em modo de pausa para reabastecimento de pipocas e de promessas. Setembro. Setembro dizem que é o novo janeiro. Este setembro, em particular, promete ser um festival de cores partidárias, de sorrisos forçados e de eleições. Muitas eleições. Mas, como se não bastasse a incerteza do tempo, teremos a incerteza dos votos. Preparem-se para uma dança de cadeiras, onde todos prometem a lua e alguns entregam, com um bocadinho de sorte, uma lanterna. Tempo de férias, sim, mas também um tempo de reflexão. Para alguns, sobre o bronzeado perfeito, para outros, sobre o rumo do país. Aqueles momentos de ócio entre o mergulho e o gelado, onde a mente divaga e quem sabe, apenas quem sabe, se encontra uma solução para os problemas nacionais. E as próximas mudanças no panorama político? Vamos pensar nelas? Sim, porque essa é uma pergunta de 1 milhão de euros, ou até talvez de 1 milhão de votos, dependendo de a quem pergunta. Será que teremos novos heróis a surgir no anonimato? Não se iluda. Por detrás da aparente calma estival, os bastidores já fervem. As estratégias estão traçadas, as alianças e até as traições estão a ser negociadas, porque afinal a política nunca tira férias. Apenas muda de cenário do Parlamento para a esplanada. E o povo? O povo vai de férias, mas não se esquece. Ou talvez se esqueça. Depende do calor, da praia, da qualidade do gelado. Mas uma coisa é certa, em setembro, Isto é o Povo a Falar estará de volta. Eu sou João Carlos Dias e isto é o Povo a Falar. Sim, é o último, meus caros amigos, é o último. Eu vou de férias do Isto é o Povo a Falar e com toda a certeza João Nuno voltará para gáudio de muitos, para a alegria de praticamente todos. Eu sei que para mim será uma alegria. João Nuno voltará, quem sabe diferente, quem sabe com mais cabelo, com implantes. Ele está na Turquia, ninguém sabe o que é que acontece na Turquia com apresentadores de televisão, mas eu só sei que ele está na Turquia e que vai voltar. Volta em setembro para normalizar isto que é o Povo a Falar e libertar-me desta tarefa diária de encontrar convidados tão bons como o que tenho hoje. Hoje tenho comigo Nuno Gaudêncio, presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, candidato à Câmara Municipal de Odivelas como parte da lista. Não é o candidato à Câmara de Odivelas, é preciso explicitar, o candidato é o Hugo Soares? Hugo Martins. Hugo Martins. O candidato é o Hugo Martins, mas o Nuno vai avançar da Junta de Freguesia, idealmente para a Câmara. O que me leva à primeira pergunta. Eu ontem tive aqui um fim de ciclo para a reforma. O caso do Nuno é um fim de ciclo para um salto maior. A Câmara permite outras coisas que a Junta não permite? Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me dirigiram. É sempre um gosto de estar convosco e falarmos um pouco daquilo que são os projetos de Odivelas e os percursos também, alguns pessoais e outros políticos, que é também o caso. Eu acho que são questões distintas. A Câmara Municipal, obviamente, dá um abraço ao Hugo Martins, que é candidato outra vez à Câmara Municipal, e muito bem, pelo percurso que tem feito. E esta ligação Junta de Freguesia, Câmara Municipal, isto está-me estar a dizer que é um salto melhor para algum percurso ou que se faz mais, não é justo para quem exerceu funções durante 12 anos na Junta de Freguesia, com bastante afinco e com bastante agrado pelo que foi feito. Por isso, estar a dizer que uma coisa é melhor que a outra, para mim, não é tema. Então eu reformulo a pergunta e faço ao contrário. Nuno, faço a pergunta ao contrário. O que se perde em proximidade ganha-se em meios? O que se perde em proximidade ganha-se em meios. Lá está. Volto a dizer que são questões distintas, porque sim, as juntas de freguesia são órgãos de proximidade por excelência, mas obviamente que nós temos que olhar para as competências que as juntas de freguesias têm e para as competências que as câmaras municipais têm. E aquilo que é importante no exercício de qualquer função autárquica é utilizar ferramentas até da própria que se ganhou na junta de freguesia. E uma delas muito importante é o que já disse, que tem a ver com a proximidade.
a proximidade e a forma de trabalhar de um autarca de freguesia é importante porque dá também e alicerça um trabalho ou outros trabalhos que possam ser desenvolvidos, como é o caso de uma Câmara Municipal, em que essa experiência é importante para esse desenvolvimento. Assim como a experiência que eu tive e que desenvolvi na Junta de Freguesia também vinha de outras questões, como até na Câmara Municipal, em outras funções que exerci no passado e até na Administração Central. Por isso, estar aqui a comparar que é melhor ou pior ou que as competências... Tem a ver com competências e tem a ver também com as estruturas que têm as Juntas de Freguesia. As Juntas de Freguesia são mais ágeis para dar resposta às situações. São mais ágeis em procedimentos. Isto é uma crítica às câmaras municipais? Não é. É uma circunstância de qualquer Câmara Municipal. Não é só da de Odivelas. As câmaras municipais têm, e bem, têm hierarquias e macroestruturas que têm que funcionar perante também a sua dimensão. E nós também temos que nos adaptar a essa mesma dimensão. Por isso as juntas de freguesia conseguem fazer mais rápido, porque também têm estas vicissitudes. Eu tenho sempre um gosto imenso em convidar o Nuno, acho que é a segunda vez que o convido para este formato, porque o Nuno não interpreta um papel só, tem muitas pastas em cima da mesa, porque tem aqui o Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, candidato às listas da Câmara Municipal, mas também tem aqui o Presidente da ANAFRE, que é a Associação Nacional de Freguesias, o que lhe permite ter uma visão, se calhar, muito mais macro, para além da micro da sua própria freguesia, que sendo uma freguesia particularmente grande, tem também uma visão macro deste trabalho das freguesias. E eu fiquei, ontem disse isto, portanto nem sequer é uma situação nova para os nossos espectadores, eu ontem disse isto, eu durante o Covid, fruto de uma série de reportagens que fiz, fiquei apaixonado pelo poder autárquico local, a parte das freguesias, porque realmente o telefone não para de tocar ao balcão, mas também ao telefone e quando se vai beber um café, há alguém que vem pedir ajuda para uma questão de lixo, para um jardim que está mal podado, para um buraco na rua, e muitas das coisas se calhar nem são responsabilidade das freguesias, mas que os fregueses pedem ajuda ao seu Presidente da Junta. Esse trabalho de proximidade tem ganho mais tração também com o Covid e com esta nova onda das redes sociais e de se poder comunicar mais proximamente com os nossos eleitores? O que eu considero é que o Covid só provou o trabalho que é desenvolvido pelas juntas de freguesia, pelos presidentes de junta e pelas suas equipas. E eu também falo muito da minha equipa, da equipa que me acompanha, não é a minha equipa, é a nossa equipa, que é uma equipa de excelência, e também aproveito para lhes enviar um abraço, e todas as pessoas que me acompanharam. As pessoas também nos desafiam, e ao longo, agora claro, somos mais vulneráveis por um lado, por outro, também temos mais projeção por causa da questão das redes sociais, é verdade. E a questão das redes sociais não é só o aparecer nas redes sociais, é também a forma como as pessoas utilizam para falar connosco. Uhum. Eu tenho o meu Facebook pessoal e outras redes sociais, o Instagram, e com regularidade eu sou interpelado para situações para resolver, como disse, do dia-a-dia. Muitas delas não são da competência da Junta de Freguesia. E nós tentamos sempre fazer tudo para as resolver. Depois temos a parte agridoce, que as pessoas pensam mesmo que é competência da Junta. E isso não é justo. Não é justo, porque temos entidades como as Infraestruturas de Portugal, o Chimar, a Redes, entidades que têm trabalho dentro de todas as freguesias. O Chimar, no caso, é só no território de Loures e de Odivelas. E depois a resposta e o trabalho não é feito, e o peso vai um pouco para cima dos autarcas, quer de freguesia, quer municipais. Mas aquilo que eu tenho a dizer de exercício destas funções é um privilégio enorme. É um privilégio enorme porque é verdade que muitas vezes somos até violentados com alguma forma de comunicação das pessoas, porque hoje, atrás do teclado, toda a gente consegue e faz comentários que às vezes não são dignos, nem são respeitosos. Mas depois temos o outro lado. Muitas das vezes no nosso dia-a-dia, nas nossas decisões, no nosso percurso, nós temos os nossos momentos, mas por vezes sair à rua, não é sair à rua, estar na rua, porque nós estamos sempre na rua. Estar na rua e ter as pessoas com o afeto, com o carinho, com a agradecer-nos, isso, pelo menos para mim, é importante para me dar energia para continuar a trabalhar. E por isso eu acho que o Covid não nos veio trazer uma nova dinâmica ou espelhar que o Presidente de Junta agora começa a ser importante. Não, isso já existia. Já existia e a verdade é que nós aparecemos,
os presidentes de junta a nível nacional, e já agora eu sou vice-presidente, não sou presidente da ANAF, sou um dos vice-presidentes. Peço imensa desculpa pelo erro. Mas mando um abraço também para o presidente Jorge Veloso. Eu tinha aqui informação que tinha sido presidente substituto do presidente da ANAF. E achei que como era substituto era presidente. Mas, sim. Pronto. Isso sim. É um erro meu. Não quero. Não, só para ficar claro que o Nuno não roubou funções a ninguém. Eu é que li de uma maneira que não era... E não quero, porque gosto muito na parte onde estou e a desempenhar o trabalho que tenho. E por isso é verdade que os presidentes de junta, nos momentos, esse momento da pandemia, só trouxe para cima da mesa aquilo que muitas pessoas, algumas andavam decididas, outras sabiam. Quem deu a primeira resposta, a primeira linha, foram os presidentes de junta, foram as juntas de freguesia. Desde a freguesia mais rural e mais do interior, até a junta de freguesia urbana, em que tivemos que nos adaptar à legislação, criar medidas, estar próximos da população, dar resposta, socorrer. Eu acho que também socorremos e conseguimos fazer bem esse trabalho, mas isto é um trabalho que qualquer autarca, qualquer partido de freguesia faz há muitos anos. Apenas espero que não volte a acontecer, como é lógico, ou outras situações, mas terei a certeza que numa calamidade, numa situação de urgência, a primeira resposta e os primeiros a estar presentes serão sempre os presidentes de junta. Eu conheci o Nuno numa festa, mas onde falámos mais a primeira vez foi na situação do Covid, no que eu chamo uma mercearia de solidariedade, provavelmente tem outro nome, ali no mercado de Odivelas, em que vocês tinham um sistema já todo implementado para ajudar quem necessitava de ajuda. Depois do Covid veio a crise da habitação, foi muito falado, muitas manifestações, mas desapareceu da bolha mediática, continua-se a falar do assunto, mas agora numa perspectiva de barracas que lá chegaremos. Mas eu sei, porque continuo a ter alguns amigos no terreno, que a situação não está melhor. Há cada vez mais gente a precisar de cestas básicas, de apoio alimentar. Vocês já tinham um sistema implementado, com o Covid eu sei que aumentaram. Continua a aumentar ou a situação está a normalizar? As necessidades, não estou a dizer as necessidades, eu não diria, eu diria que sim, que vamos tendo informações de muitas pessoas que depois não têm capacidade para pagar a sua renda de casa ou até para ter acesso à habitação. Isso é uma realidade que todos nós sabemos e que é uma realidade que, acima de tudo, deve ser cada vez mais debatida, refletida e planeada, ao invés de estarmos no palco mediático a discutir se a culpa é mais de um ou mais de outro. Eu acho que tem que haver uma convergência sobre essa matéria. E aqui também entra um pouco naquilo que são as nossas competências. As competências na área da habitação, obviamente, a Administração Central. Existe nas câmaras municipais a resposta da habitação ou rendas acessíveis, que no PRR teve dinâmica, teve aliás muita dinâmica e está a ter muita construção para habitações a rendas acessíveis. E aquilo que eu acho importante... Sente no terreno? Sente em Odivelas isso acontecer? A dinâmica de aumento de casas, a construção de casas? Não, existem casas, neste momento já edifícios a serem construídos pela Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito do PRR, e que estão ligadas às rendas acessíveis para dar melhor resposta à população. Isso existe. Mas é muito ínfimo para aquilo que são as necessidades. Não estou a falar em Odivelas, estou a falar de um espectro nacional. E é muito importante conseguir-se, e havia propostas até do Partido Socialista nesta matéria, que dar mais força às câmaras municipais, até mais competência nestas matérias, para se conseguir executar melhor e dar mais resposta à habitação. Seja nas temáticas também, desde as casas de lutas a outras questões importantes, que são importantes serem tratadas para dar mais resposta de habitação, porque o problema da habitação é que continua-se a perceber que os valores continuam a disparar para o acesso à habitação. E a resposta parte muito pela construção de habitação para dar resposta às carências da população. Em Odivelas já há muitos anos construiu-se, por exemplo, habitação custos controlados para jovens. Já foi há cerca de mais de 15 anos que esta temática foi tratada pela Câmara Municipal. E a erradicação de barracas e etc. Também foi tratado durante muitos anos pela Câmara Municipal de Odivelas. Mas isto prende-se com nós temos... Há pessoas que nos contactam, também vou dizê-lo, não tem sido com muita incidência, mas quando se fala do assunto de habitação, nós podemos
dar algum apoio social para fazer, e nós temos essa articulação no SAS ainda com a Câmara, no SAS com a Câmara Municipal, mas encaminhamos essas temáticas para a Câmara Municipal para que se possa verificar toda a possibilidade de integrar essa família ou não em habitação social e depois ter aqueles desafios das listas de espera, etc. Mas é uma temática que preocupa qualquer autarca. Não entrando em detalhes, porque eu sei, e falámos isto em off, que o Nuno também não tem acesso a toda a informação do que se está a passar, porque uma coisa é a bolha mediática, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que está a acontecer realmente no terreno. E como não temos essa informação, também não o quero colocar numa posição desagradável com o vizinho de Loures, mas esta situação das barracas em Loures tem sido realmente um soundbite muito grande que se tem repetido e agora falo também com o Presidente da Conselhia. Lá está mais uma pasta. Presidente da Conselhia do PS de Loures. Odivelas. De Odivelas. Lá estou eu. Hoje é o último. Eu estou a precisar de férias. Estudos indicam que eu estou a precisar de férias. Estudos elaborados por mim. Mas o Presidente da Conselhia do PS de Odivelas, imagino que o vizinho aqui de Loures, não queremos também criar muitas ondas, mas este soundbite que se repete muitas vezes pode ser prejudicial para o PS neste caso? Eu acho que eu já referi que, acima de tudo, o que é importante são debater os assuntos. E muitas das vezes usa-se o palco mediático para criticar, para pôr em causa e, de um momento para o outro, colocar também em causa o trabalho que é desenvolvido. Existe aqui a separação. Aliás, nós já nos separámos. Nós éramos... 20 anos, não é? Nós éramos Conselho de Odivelas. Foi criado há 26 anos, vai fazer 27 em novembro, e a verdade é que nós tirámos o nosso cordão umbilical de Loures. Eu existia essa divisão e que parte dos equipamentos e caminhões e tudo mais mudaram de cor para irem para Odivelas e tudo mais. Eu sou tão velho quanto isso. Nós separámos. Mas é difícil estarmos aqui também a falar de outro conselho que não o nosso. Mas o que eu tenho a dizer, enquanto autarca também, é que muitas das vezes fala sem conhecer a realidade. E muitas dessas pessoas que estão mais no palco mediático falam e fazem pouco no sentido de arregaçar as mangas e irem para o terreno. Os autarcas estão no terreno, de qualquer até força partidária. Depois aqui vão-se para outras questões ideológicas. Eu reconheço no Ricardo Leão uma pessoa humanista, uma pessoa ciente daquilo que são as dificuldades do seu território, e acho que quando se entra mais na área de Loures também há tendência para criar ali algum palco mediático. E houve alguns erros também cometidos que eu não os vou cometer como outros fizeram, querem vir para órgãos de comunicação social e para redes sociais, criticar, falar. E noutras temáticas, quando ligaram ao Ricardo Leão para resolver um problema, esta vez não o fizeram. Desta vez não pegaram no telefone, Ricardo, o que é que está a passar? Podes-me explicar? Eu sei que isso não aconteceu e lamento que isso não tenha acontecido, e escolheu-se o andar-se a resolver problemas com câmaras de televisão à frente. Exatamente, com câmaras de televisão e redes sociais, e isso é errado, porque, eu volto a dizer, eu reconheço no Ricardo uma pessoa próxima da população, ciente das suas dificuldades e que tem uma componente humana mesmo muito, muito, muito alargada, e que sei que ele se preocupa com as pessoas e com o bem-estar das pessoas. Isso é que é o mais importante. Nós não podemos, de um momento para o outro, repudiar as pessoas e utilizar, como eu dizia, o palco mediático para estas situações. Por isso, a única coisa que eu tenho a dizer é que os assuntos têm que ser debatidos em termos partidários internamente, porque houve pessoas também do meu partido que fizeram para fora. Eu não vou cometer não vou entrar no mesmo nível, no mesmo registro, porque não é positivo fazê-lo. Eu acho que nós temos que entender os problemas e temos de dar espaço aos autarcas para eles fazerem o seu trabalho. Isso foi feito por muitos autarcas ao longo dos anos, de vários partidos políticos. Isto não é um tema que apareceu agora em Loures. E nós temos esta característica ao longo da nossa história em Portugal, que é, vemos um momento, mas depois esquecemos o que é que foi feito para trás. É como falar do desenvolvimento do Conselho de Odivelas. Nós parámos, eu disse isto. Uhum. Mas houve uma evolução enorme daquilo que foi o Conselho de Odivelas, o que era antes, há 27 anos, e o que é hoje. E as pessoas já não têm muita memória. É mais fácil criticar agora e esquecemos um pouco daquilo que foi feito. Eu vou fazer aqui uma pausa para cumprimentar Ricardo Leão, que faltou a um programa a semana passada, nós resolvemos, mas que vem em setembro. Portanto, Ricardo tem todo o espaço para vir cá falar e também para
para expor o seu ponto de vista. Acredito que haja justificações para tudo o que está a fazer e que tenhas, de forma não só ideológica, mas também com a informação no terreno. Nós ontem tínhamos aqui o Presidente da Junta sentado onde estou, o Presidente da Junta de Freguesia de Santo Antão e São Julião do Tejal, que até tem noções porque ele trabalhou na Câmara, nessa parte das barracas há muitos anos atrás, e ele estava a dizer exatamente isso. Há coisas que nós não sabemos e que, quando forem explicadas, se calhar fazem muito mais sentido do que estarmos a ouvir a opinião de quem não sabe. Só quem está no terreno é que tem um conhecimento fidedigno de todas as matérias. E estamos a falar sobre assuntos que não dominamos. Sim. Não é o tema da habitação, é a proximidade e aquilo que acontece no terreno. Essa parte, sim, eu sou muito crítico de as pessoas ouvem pouco, falam muito. E deviam ir mais aos locais, inteirar-se, para perceberem a realidade. E esta é a mais-valia de qualquer autarca. Qualquer autarca tem este conhecimento. E qualquer político devia passar, já não digo que devia começar pela Junta de Freguesia. Não é? Obviamente que isso era o ideal. Era muito ideal todos fazerem o caminho pela uma Junta de Freguesia, porque aí percebem o contacto de forma diferente e com mais proximidade. Mas também numa Câmara Municipal. Existem muitas áreas autárquicas onde as pessoas podem tocar. Aliás, temos agora o processo também autárquico, entrega de listas e tudo mais. Há espaço para as pessoas poderem perceber como é que é a realidade autárquica e arregaçar as mangas, irem para o pé das pessoas e ouvirem-nas e terem esse contacto e muitas vezes estarem nas redes sociais. Este era um dos temas chatos que eu tinha para falar nas barracas de Loures. O outro tema chato, e despachamos já isto, porque depois vamos ter aqui um pequeno intervalo, despachamos já isto, é as eleições. As eleições estão... Não é chato? A pergunta é, eu gosto muito do Nuno e não me apetecia fazer, mas o público pede isto, é o povo a falar, o povo pede. Estamos a sair das legislativas com o PS em terceiro lugar, o Chega em segundo e o PSD em primeiro. Houve um grande desfazamento do que a esquerda pensava que ia ter em resultado eleitoral do que realmente teve. Esse desfazamento pode voltar a acontecer nas autárquicas ou o efeito pessoa vai ter um resultado diferente, porque nas autárquicas vota-se muito mais na cara e na pessoa do que no partido. Eu sim espero que seja, que as pessoas votem nas pessoas, na cara, no partido e naqueles partidos que naquele território, principalmente, ou aquele partido, não é aqueles partidos, aquele partido naquele território, como é o caso de Odivelas, não vou estar aqui a dar a volta à questão, que estiveram no terreno, que desenvolveram um trabalho e onde nós olhamos à volta e não verificamos qualquer tipo de oposição a fazer contacto de rua, que é algo para mim inédito, apesar de me considerar ainda novo. Já tenho um percurso político de há muitos anos e já vi muitas campanhas eleitorais, já vi um pouco de tudo o que os partidos fazem, mas este mandato autárquico pecou mesmo por verificar que vi poucos partidos políticos na rua, vi poucos partidos políticos nas instituições. E quando eu digo os partidos políticos não estarem infiltrados, é até do ponto de vista institucional. Por exemplo, o aniversário de bombeiros ou outro, aquelas iniciativas. Nós tivemos praticamente todos os fins de semana na rua. Todos os fins de semana. E a semana nem se fala, porque temos o trabalho da Junta de Freguesia, o trabalho interno que muitas vezes não se fala, que é denso. Mas estivemos na rua, estivemos com as pessoas. E por isso eu não tenho problemas em falar dessa matéria. E a ligação entre as eleições legislativas e as autárquicas, aquilo que eu tenho a dizer é que as pessoas devem valorizar o trabalho que foi desenvolvido. E eu sinto que as pessoas canalizaram muito um voto de protesto num sentido. As pessoas canalizaram esse voto de protesto, que já existiu no passado, noutras forças políticas, e nós temos que ter a humildade de saber ler esses sinais. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que saber ler os sinais, temos que aprender. E os partidos políticos, internamente, têm que refletir o porquê de chegar a essa circunstância. E essa circunstância chegou porque as pessoas votaram num sentido. E se votaram num sentido, tem que haver essa reflexão. E volto a dizer, essa humildade de reconhecer os erros. Porque para as pessoas estarem indignadas connosco, porque algumas não votaram novamente no Partido Socialista, no meu partido, é porque algo aconteceu e é isso que tem que ser debatido e refletido nos partidos políticos. Eu não vejo isso como uma componente negativa, vejo é como pôr mãos à obra e perceber o que é que aconteceu. Mas volto a dizer, junto das pessoas. Não andar aqui
a fugir disso. Nós temos que falar com as pessoas, nós temos que ouvi-los e com as pessoas em todos os estratos sociais, desde os jovens até aos menos jovens. Por isso é importante nós conseguirmos fazer esse trabalho e desenvolver esse trabalho. Por isso eu acredito que as pessoas vão valorizar o trabalho que foi feito. Eu tinha que perguntar, porque era o povo pergunta-me estas coisas, Claro, e eu, e bem. na rua, e vem, João, quando estiveres lá o Nuno, pergunta-lhe sobre as eleições, e eu pergunto. Agora vamos fazer aqui um pequeno intervalo desta nossa entrevista, vamos falar sobre os direitos do consumidor. Hoje é sexta-feira, é dia de rúbrica dos direitos do consumidor. Vamos ouvir então o comendador Mário Frota. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Um consumidor denunciou ao Banco de Portugal uma casa de hambúrgueres de Lisboa que se recusa a receber em pagamento dinheiro vivo. Num cartaz diz: só se recebe por cartão. O Banco de Portugal, 4 meses depois, responde: não podemos fazer nada. Há norma a tornar obrigatório o dinheiro em espécie, em numerário, salvo se comprador e vendedor concordarem com outra forma de pagamento. Não há norma com sanção para a recusa do dinheiro físico. E pergunta-nos o consumidor: é assim? Não há sanção? Respondemos: é estranho que o Banco de Portugal, primeiro, demore tanto tempo a responder. Segundo, leve tanto tempo para dizer esse disparate. Ou seja, de que não há norma. Porque o Banco de Portugal pode, por um lado, dizer à empresa que cumpra a lei. Se a não cumprir, a Casa dos Hambúrgueres, pelos seus responsáveis, comete o crime de desobediência. O crime de desobediência simples tem pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias. E isto é uma sanção. Atua o Banco de Portugal. Além disso, a recusa constitui cláusula absolutamente proibida, isto é, uma cláusula abusiva que fará parte do contrato singular. As cláusulas absolutamente proibidas constituem, desde 28 de maio de 2022, contra a ordenação económica muito grave, sujeita a coima. Ora, tratando-se de uma microempresa, a coima vai de 3.000 a 11.500 euros. Tratando-se de uma média empresa, que vai de 50 a 249 trabalhadores, de 16.000 a 60.000 euros. Tratando-se de grandes empresas, com 250 ou mais trabalhadores, a coima vai de um leque de 24.000 a 90.000 euros. Portanto, o Banco de Portugal tem aqui um manancial de normas de que se pode socorrer e não pode, de maneira nenhuma, vir justificar-se dizendo que a norma não tem diretamente uma sanção, porque o ordenamento jurídico é um ordenamento sistemático, harmónico e, portanto, desde que o Banco de Portugal queira, pode agir. Se não agir, comete o crime também de prevaricação. Vejam bem, neste país à beira-mar plantado, o Banco de Portugal comete o crime de especulação. Perdão, de prevaricação. Assim é que é.
Então foi com um enorme prazer que soubemos esta semana que o professor Dr. Mário Frota foi honrado com o grau de comendador é o que ele faz aqui. Ele foi honrado com o grau de comendador da Ordem de Mérito pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Nós temos algumas fotos que lhe vamos mostrar do que é que aconteceu. E sim, professor, é profundamente merecido. Eu, em nome de toda a equipa do Povo, com toda a certeza, com todo o apoio do João Nuno, o parabenizamos porque se há alguém que merecia ser comendador da Ordem do Mérito português, é o professor. Parabéns, professor. Em nome de todo o povo, não só do povo a falar, mas do povo todo, continua a defender os nossos direitos porque os consumidores continuam a ser muitas vezes prejudicados por falta de conhecimento. Vamos então ver um pequeno vídeo a mostrar o que é que o nosso querido professor fez e recebeu. Então aqui estamos a ver o professor Marcelo Rebelo de Sousa a entregar a comenda de mérito, pela Ordem de Mérito, aliás, ao professor Mário Frota. Eu agora podia fazer uma imitação do professor Marcelo, que eu faço uma imitação perfeita, mas porque isto é um programa de informação e não de entretenimento, não vou fazer. Agora para a foto oficial, que eu acho que nós temos depois também a foto oficial de frente. Aqui não sei quem é que... Agora tirar uma foto... O professor Marcelo já disse, eu tenho que virar para aquele lado para tirar a outra foto, que ele já sabe. E... Bom, aí está. Neste dia houve várias comendas, sendo uma, penso que foi para uma ordem de gráficas, uma coisa assim. E aqui já a saída do palácio, com família e amigos. E, professor, uma vez mais, está de parabéns, merece claramente esta comenda e é uma ótima maneira de sairmos também para férias com um comendador aqui no nosso painel de comentadores. E com uma rúbrica fantástica sobre direitos do consumidor. Nuno, tivemos o Presidente Marcelo a entregar uma comenda. Podemos falar aqui um bocadinho das presidenciais. Eu sei que não é um assunto que esteja muito na hora do dia para quem está preocupado com a campanha das autárquicas, mas este crescendo de candidatos, eu próprio vou anunciar em setembro se me vou candidatar ou não, porque o que está na moda agora é anunciar em setembro se nos vamos candidatar ou não. Sim, pode haver aqui novidades, eu posso ser candidato. Não, estou a brincar. Mas tem tentado a ser uma cadência enorme de candidatos. Isso é bom para a democracia, irmos a uma segunda volta para as presidenciais? Eu acho que nós estamos a banalizar umas eleições importantes como as eleições autárquicas. Nós, a comunicação social e até os próprios, alguns candidatos que começaram muito cedo, eu espero que agora, na fase de setembro, outubro, que se consiga que haja mais foco naquilo que são as eleições autárquicas e depois sim teremos tempo. Aliás, o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, disse, e bem, que este não é o momento de estarmos, até o próprio partido, estar a decidir quem é que será o candidato apoiado pelo Partido Socialista. Não é o tempo. Depois das autárquicas se fará esse trabalho. E eu concordo na íntegra com o que ele disse. Eu próprio ainda não declarei, tenho as minhas ideias, mas eu próprio ainda não declarei nenhum apoio a nenhum candidato. Ainda não viram nenhuma foto, nenhum comentário sobre as presidenciais da minha parte. E assim continuarei. Aquilo que eu espero é que as pessoas, mais uma vez, ouçam. E o Presidente da República tem um papel determinante na democracia portuguesa. E que se escolha, sim, um Presidente experiente. E depois temos... também vejo alguns candidatos com experiência, mas vejo alguns candidatos com algum amadorismo. Como eu disse, ser Presidente da República, que é o órgão soberano, a pessoa mais importante em termos de soberania em Portugal, em termos da nossa democracia, também, no seu tempo, faremos esse debate. Eu acho que nós já sabemos quais são os candidatos que estão no topo, e alguns, sinceramente, porque nem tenho estado a dar muita importância, como eu disse, a esta fase das presidenciais. Nós já sabemos, acho que não vai aparecer mais nenhuma figura de topo para as presidenciais, é a minha opinião. Poderão aparecer mais candidatos, se calhar alguns já são candidatos e nós nem sabemos ainda, mas não me parece que vai aparecer muito mais.
Eu vou abrir aqui um parênteses, porque nós temos recebido muitos pedidos para trazer cá o candidato à presidência, Tinoco. Nós já tentámos entrar em contacto com ele não nos responde. Se têm acesso a ele ou se têm acesso a chegar a contacto com ele, façam-nos chegar a nós esse contacto ou digam-lhe para entrar em contacto connosco, porque há muita gente a pedir. Nós não conhecemos muito bem o senhor, eu sei que é um subcandidato ainda, eu acho que está à procura ainda das assinaturas, mas se querem muito que ele venha, faça-nos chegar essa informação a ele e o contacto dele a nós, para que possamos ajeitar esses contactos, porque realmente nós já reparámos, há muitos pedidos de trazer cá, eu penso que é general ou coronel Tinoco, não tenho, sei que é militar, mas façam-nos chegar essa informação. Não vale a pena pôr lá nos comentários, levem, mas é o Tinoco. Nós já tentámos, não estamos a conseguir, portanto, o povo que faça o seu papel e nos ajude a chegar até ao candidato. Voltando às autárquicas, voltando às freguesias, terceira maior freguesia de Portugal, 60 mil habitantes, 5 km quadrados, ecofreguesia, bandeira verde, deixas uma freguesia de Odivelas interessante para quem vier, que penso que há um candidato que era o número 2 do Nuno. À freguesia também. Sim, já está oficializado o candidato à junta de freguesia de Odivelas. Sim, entregámos as listas ontem, já agora, entregámos as listas ontem. O prazo legal para a entrega das listas nos tribunais é 18 de agosto e nós ontem, o PS Odivelas entregou todas as listas candidatas aqui no Tribunal de Loures e entregámos não listas feitas à pressa, mas feitas com profissionalismo, com pessoas do partido, militantes, mas com pessoas da sociedade civil e com listas completas. E o que é isto das listas completas? Estou a sentir aí um toquezinho à concorrência. Não, as listas completas são efetivos, têm que ser cumprido, e depois o que diz a lei é que os suplentes têm que ser metade dos efetivos mais um. Nós entregamos em todas as listas, aliás, nas 6 listas, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e as 4 juntas de freguesias do Conselho, entregamos listas completas, com 232 candidatos. Os candidatos não são só os cabeças de lista, como eu disse já no início da nossa conversa. Os candidatos são todos os candidatos que integram essas mesmas listas. E repito, 232. Isto revela também capacidade de trabalho, dinâmica, diálogo, porque isto de elaborar listas dá trabalho, muito trabalho, burocrático, a componente de falar com as pessoas. E também, com muito orgulho, também tenho que dizer, naquilo que foram todas estas listas, tivemos muita adesão por parte das pessoas. Não tivemos recusas em massa ou dificuldades em constituir as listas. Não, foram bastante ágeis na sua elaboração. Eu quero agradecer a toda a nossa equipa que fez este trabalho, a todos os nossos candidatos e a toda... Quando a equipa, falo de todas as estruturas que nós temos dentro do PS de Odivelas, para conseguir cumprir com um prazo que achámos razoável, até de respeito às pessoas do Tribunal que estão a fazer o seu trabalho. Já viram o que é entregar todas as candidaturas quase no prazo legal máximo, seja no 15 de agosto ou no 18 de agosto. Há que também respeitar isso. Mas nós quisemos fazer e ter esta componente terminada, porque é um passo importante para nos concentrarmos também aquilo que são as nossas reflexões internas, para depois estarmos, como sempre temos estado, na rua com as pessoas, a ouvir as coisas boas, mas também a tentar resolver problemas. Por isso eu estou, sinceramente e humildemente, orgulhoso em termos feito este trabalho, cumprindo com os temas e ter esta questão de ter entregue listas completas. Eu vou estar atento aos outros partidos a ver se conseguiram entregar, ou vão conseguir entregar, listas completas, como nós o fizemos ontem, com um prazo tão alargado. Há alguma penalização, caso a lista não esteja entregue? O processo pode ser, de alguma maneira, não aceito pelo Tribunal ou uma coisa do género? Se não cumprir o prazo, não tem candidatura. E se não puser os 232 nomes? Não, os 232 nomes não são obrigatórios. Okay. Cada lista, vou dar um exemplo, por exemplo, aliás, vou falar de vários itens. Câmara Municipal tem 11 candidatos efetivos e pode ter, metade de 11
são 5,5, pode ter 11 mais 6 ou 11 mais 7. Mas nós fizemos 11 mais 11. Ok. Okay? Nós fomos além. A lei permite... Do que é obrigatório, no fundo. Não é obrigatório, é os mínimos. Ok. O obrigatório é os mínimos. Nós fomos ao máximo. Ok. Os mínimos é metade mais 1 dos efetivos, nos suplentes. 11 mais os 6, 7. Depois, na Assembleia Municipal, são 33 candidatos, porque a Assembleia Municipal tem 33 eleitos. 33 mais 33. Não fizemos metade mais 1 dos 33. Ok. E nas Assembleias de Freguesia, por exemplo, a dimensão da Freguesia de Odivelas, que tem 21 eleitos, foi 21 mais 21. E em todas as outras freguesias cumprimos com o máximo de candidatos possíveis nas listas. Por isso, obviamente que sim. A penalização por tempo é, se não for entregue a tempo... Se não for entregue, não tem candidatura. Se não for entregue, não tem candidatura. Agora, pode acontecer, mas isso é qualquer candidatura, e isso é raro ou humano, que tem que suprir ali alguma questão. Por vezes ocorre que não se, com tantos nomes, tantas listas, pode ocorrer, por exemplo, a questão da paridade, que é preciso ser cumprida. Essa é uma temática também para nós importante, já agora referir, foi da paridade. Nós somos muito mais além daquilo que são os 40% da paridade. Nós somos muito mais além daquilo que são a paridade entre homem e mulher nas nossas listas. Mas tem que cumprir com a paridade e eu estava a dizer que, em alguns aspectos, é preciso, se o Tribunal detectar alguma situação, um erro, por exemplo, no cartão de cidadão, no número que foi introduzido, pode acontecer em qualquer área, não é só nesta, o Tribunal, existe um tempo limite para suprir essas questões. Mas agora, o não cumprimento da entrega do prazo, que é o 18 de agosto, se não entregar, aí não tem candidatura aceita. Sobre a questão da Junta de Freguesia. Sim, agora queria falar um bocadinho de... foram 2 mandatos. O que é que fica diferente em Odivelas? Foram 3 mandatos. Precisa mesmo de férias, agora sei eu dizer. Estou preciso. Estudos dizem que eu preciso. Não, foram 3 mandatos de um desafio, isto já quase parece, passou rápido. E depois os dias também são rápidos. São longos, mas são rápidos. As dinâmicas, nós às vezes nem percebemos. Eu falo mesmo no plural, acho que os meus colegas devem sentir a mesma coisa. Nós, por vezes, nem sabemos em que dia estamos, porque é tão dinâmico, a agenda é tão preenchida e o trabalho interno e externo é tão intenso, por vezes não temos noção. Mas havia um desafio muito grande na Junta de Freguesia de Odivelas, porque a Junta tinha problemas graves financeiros, jurídicos e até do seu funcionamento interno. E era preciso tomar medidas difíceis. E na altura eu entrei com 33, 34 anos, faço em agosto, entrei com 34 anos e muitos pensavam, bem, vem uma sócia mais nova, não vai conseguir abraçar este desafio, não vai ter capacidade para resolver estes problemas. Como eu dizia, eram graves, estamos a falar de dívidas avultadas de mais de 1.054.000 euros. Estamos a falar de processos em tribunal de mais de 1 milhão de euros, que eram precisos ser resolvidos. E problemas estruturais, como a dignidade no trabalho, que um autarca ou até alguém que dirige uma empresa estar a dizer que tem que comprar fardas para os trabalhadores não é normal, mas eu tive que fazê-lo, porque não havia sequer fardas para os nossos trabalhadores, nem máquinas para eles desenvolverem o seu trabalho. E nós, ao longo destes 12 anos, disse 2, são 3 mandatos, destes 12 anos, nós conseguimos colocar a Junta de Freguesia num ponto de vista de gestão, modéstia à parte, exemplar, onde nós resolvemos todos estes problemas estruturais. Logo no primeiro mandato pagámos todas as dívidas. Há uma que está a ser paga, que é uma dívida ADSE, mas eu logo no primeiro mandato também consegui fazer um plano de pagamentos sem juros, por isso, e essa dívida tem sido a ser cumprida escrupulosamente. De resto, todas as dívidas a fornecedores, etc., foi tudo resolvido, não existem dívidas na Junta de Freguesia, e existe a própria estrutura de trabalhadores, pessoas, capacidade técnica, mais experiência, porque não é só a componente operacional, temos a componente também técnica da Junta de Freguesia, dos assistentes técnicos, foi também ela muito melhorada e potenciada e sempre tendo resposta àquilo que são as necessidades do trabalho efetuado pela Junta de Freguesia. E o principal desafio que eu disse desde o início foi: eu nunca vou entregar a Junta de Freguesia como a encontrei. Quando eu entregar a chave, eu tenho que entregá-la com a Junta de Freguesia bem gerida, completamente diferente daquilo que a encontramos. E esse desafio foi plenamente conseguido. Hoje a Junta de Freguesia tem uma boa liquidez, tem desafios do ponto de vista orçamental, porque
Surgiu também, durante estes 12 anos, e bem, o aumento salarial, do aumento do ordenado mínimo, do descongelamento das carreiras, as avaliações, o subsídio de penosidade, celebridade e risco. Houve aqui muitas temáticas que depois foram surgir e que nós temos que acompanhar. E acompanhar os vencimentos era também um pilar importante, porque, para terem uma ideia, havia alturas no início que a Junta de Freguesia tinha de liquidez cerca de 1000 euros nas contas bancárias. Isso não dá para pagar, se calhar, às vezes, nem um trabalhador. E nós tínhamos que esperar pelas transferências da Câmara Municipal, tendo em conta as competências que estavam atribuídas, para conseguirmos pagar vencimentos. Isto era algo que não pode acontecer. Mas essa parte está tratada, alguém o tinha que fazer, fomos nós, e agora, para quem vier à frente, não vai ter o mesmo pensamento, e ainda bem. Até o pensamento, agora tem que resolver estes problemas todos e encontrar formas de fazer novos projetos, que também o conseguimos fazer, e desenvolver, como a Feira do Fumeiro, a Feira Medieval, que vocês também tiveram connosco numa dessas feiras, na Feira Medieval, e fazer o trabalho social de apoio às pessoas e às famílias, como há pouco foi referido, que não ficou no zero, nós sempre elevámos a fasquia, e bem, porque era preciso ajudar as famílias, e outras temáticas como reconhecimentos que foram referidos aqui, em que nós ousámos de ser próximos das pessoas, como é um projeto que muito me orgulha agora nesta saída, espero que continue. E é uma temática que eu gostava de falar, que é o RSI. O RSI é muito falado por uma componente política do nosso país, mas é falado com desconhecimento porque falta falar de outra parte. E lá está a vertente de terreno. Os projetos agora estão a alterar os nomes, mas do SEI, do C+, que tem a ver com subsídio de desemprego ou RSI, existem estas duas matérias, e há muito documentário que as pessoas dizem essas pessoas não têm que estar a receber subsídios em casa, têm que ir trabalhar. Nós integramos essas pessoas. Nós fizemos esse trabalho. Sei que há quem não o faça e não o queira fazer. E para mim esses projetos, eu concordo com o que as pessoas dizem, as pessoas não têm que estar em casa a receber os subsídios. Mas acontece a pessoa ficar desempregada, um professor, não estamos a falar, aliás, de uma área importante, um professor, de repente, ou um casal de professores, de repente ficam os dois desempregados, têm um subsídio. Durante essa altura, o que se deve fazer, eles têm que ter busca ativa de emprego, e existem as ferramentas para isso, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, através de gabinetes de inserção profissional, e a Junta de Freguesia de Odivelas é um dos parceiros do Instituto de Emprego e Formação Profissional nessa área. Nós temos um JIP para as pessoas fazerem busca ativa de emprego e para fazer muitas matérias ligadas a essa questão. Onde é que entra o RSI? Eu vejo o RSI, esses projetos de subsídio de desemprego e do RSI, como projetos de integração no mercado de trabalho, onde as pessoas devem ter a oportunidade, por parte de entidades, para conseguir desenvolver, aprender novas funções e depois entrar no mercado de trabalho. E nós temos casos de sucesso. Uma grande parte dos trabalhadores que temos na Junta de Freguesia hoje em dia vieram desses projetos de integração. Esses projetos, para mim, são de integração. E também tenho a dizê-lo, e já sabem o meu quadrante político, é o Partido Socialista, que situações que nós verificámos anómalas de pessoas que realmente recebiam o subsídio não de forma justa e necessária, nós denunciámos. A denúncia sobre a má utilização de subsídios existe há muitos anos. E é um tema que é pouco falado, porque se cria na sociedade este bicho-papão que as pessoas recebem um subsídio, são valores elevados e não há mais nada. Não, nós próprios, situações que detectamos no âmbito daquilo que é o nosso trabalho no Gabinete de Inserção Profissional ou até na área dos bens alimentares com os nossos assistentes sociais, que nós verificámos que essas pessoas não tinham direito, não deviam ter a receber aquele subsídio, nós denunciámos. Nós fizemos essa denúncia. E, para além de fazer a denúncia, quando tínhamos propostas de emprego dentro da Junta de Freguesia, nós propusemos essas pessoas para trabalhar. E as que recusaram, nós denunciámos. E nós, ao denunciar essas pessoas, o que é que aconteceu? Perderam o subsídio. E esse subsídio vai para quem? Vai para quem precisa. Para que seja possível essas pessoas serem integradas. E temos também casos de sucesso, que é outra questão que por vezes passa ao lado, de integração sem abrigo.
estas matérias dão muito trabalho. Porque, volto a dizer, isto o falar é muito fácil, mas o fazer é diferente. E integrar pessoas sem abrigo, que vivem na rua, muitas com adições, andam a dar alimentos a eles. Dar alimentos a eles não é uma forma de prolongar o problema. O dar os alimentos é a forma de nós chegarmos às pessoas, começarmos a dialogar com elas. Com outras entidades fazemos a integração necessária da pessoa sair das adições, da pessoa sair da rua, ter um trabalho, conseguir subsistir. E nós temos casos de sucesso e fomos reconhecidos também. Nuno, por isso. O tempo habitualmente está contra mim. Eu, hoje, mais do que nunca... Precisa de férias. Até porque também preciso de férias. Nuno, agradeço mesmo profundamente ter vindo cá. Aconselho os nossos espectadores a procurarem saber mais sobre o programa do Nuno e o programa de Odivelas para a frente. O Nuno provavelmente voltará cá também para falarmos das autárquicas. Portanto, é a altura de me despedir. Quero aproveitar aqui 30 segundos para agradecer à equipa que me ajudou a ocupar esta cadeira que não é minha. O João Nuno está fora, é público, eu já falei muito disso, até brinquei muito com isso, mas o João está a gravar uma série de documentários que brevemente chegará à antena da Curiacos. Mas quero agradecer a toda a equipa, tanto de produção como a equipa técnica, que me ajudaram muito a sobreviver a estas 2 semanas e meia de substituição do João Nuno. Dizer também assim aos espectadores que sim tiveram que me aguentar. Peço desculpa por algum exagero, eu sei que às vezes brinco demais, mas quero dizer-lhe que sim, vamos de férias, mas não vai ficar sem Povo a Falar. O Povo a Falar continua no YouTube, continua em podcast, pode ver, rever, procurar episódios que por algum motivo não viu, comentar, sugerir coisas para o que aí vem para a segunda temporada. Pode aproveitar as nossas redes sociais para expressar a sua saudade e a sua vontade de voltar a ter o Povo a Falar na grelha da Curiacos TV. Nós voltamos em setembro. Siga-nos nas redes sociais, acompanhe-nos no YouTube, ouça-nos em podcast e não se esqueça, importante é o povo continuar a falar. Até setembro.